vamos ver as demais propriedades dos sistemas, né? A próxima propriedade é a memória. Então nós dizemos que o sistema possui memória se a saída depende de valores passados. Então nós temos dois exemplos aqui para verificar a propriedade da memória. Primeiro é um resistor, né? E a gente sabe então que a corrente que passa por um resistor, ela é a tensão dividido pela resistência. Então, como vocês podem ver, a saída desse sistema, que é a corrente, só depende da entrada no momento atual. Então, esse sistema daqui não possui memória. Não depende de I de T0 ou V de T0 para T0 menor que T. Já o sistema da direita, que é um indutor, ele é diferente, né? A corrente que passa por um indutor, ela é 1 sobre a indutância, a integral, então, que vai do menos infinito até o instante atual, da tensão em cima desse indutor. Então, esse sistema, ele possui a propriedade de que a saída dele, que é a corrente, depende dos valores passados da entrada. Então, esse sistema possui memória. Certo? A mesma coisa acontece com um capacitor. E o nosso filtro de média móvel que a gente falou antes lá, né? Então, o nosso filtro de média móvel, ele tem que a saída dele no instante atual depende do instante passado e do instante anterior ao passado. Então, esse é um sistema que possui memória. Uma propriedade parecida com a memória é a causalidade, tá? A gente diz então que um sistema é causal se a saída depende apenas de valores passados ou presentes da entrada. Então, por exemplo, o nosso sistema de média móvel de antes, ele é causal. Ele é 1/3 que multiplica x de n, que é o presente, mais x de n menos 1, que é um passo anterior, mais x de n menos 2, que são 2 passos atrás. Mas a gente consegue conceber um sistema não causal. Então eu consigo fazer um filtro de média móvel que é dado da seguinte maneira: x de n mais 1 mais x de n mais x de n menos 1. Esse sistema agora ele deixou de ser causal porque a saída no instante atual depende de uma entrada do instante futuro. Então a gente diz que esse sistema é não causal. De uma forma geral, pessoal, os sistemas físicos são causais, tá? Pelo menos nos falta evidência de algum sistema que não seja causal. Eles podem ser sistemas que respeitam regras probabilísticas, como na física quântica, mas ainda assim eles são causais, tá? O fato é que não temos evidências do contrário, certo? Invertibilidade. Então, nós dizemos que um sistema ele é inversível se a entrada pode ser recuperada a partir da saída. Então, vamos imaginar que a gente tem um sistema. Nesse sistema é aplicada uma entrada x de t e é coletada a saída y de t. A pergunta é, existe uma expressão h na menos 1 tal que se eu aplicar a minha saída y de t nesse h na menos 1, eu consigo calcular a minha entrada? E uma regra básica para isso é o seguinte: ó, as entradas distintas, elas têm que gerar saídas distintas, certo? Por que isso, né? Dessa maneira eu consigo aplicar uma entrada no meu sistema, coletar a saída, aplicar no sistema inverso, e eu vou ter uma única resposta x de t, que seria a saída do meu h na menos 1. Então um exemplo é o resistor, né? Eu consigo aplicar uma tensão no resistor, gerar uma corrente, aplicar essa corrente e gerar a mesma tensão. Então esse é um sistema que ele é inversível, certo? Um outro exemplo de sistema inversível é a massa que a gente viu anteriormente.
Então, se eu aplico uma força nesse sistema da massa e coleto a saída, uma trajetória, por exemplo, eu consigo, então, inverter esse sinal, esse sistema, para descobrir, então eu não deveria colocar M, para não parecer que é a massa que está aqui, né? Mas eu consigo descobrir qual é a força que gerou aquela trajetória, certo? Isso não é um problema. Já o filtro que a gente viu antes, ele não é inversível. Então, note que se a gente tem um sinal com ruído e a gente filtra esse sinal, depois eu não consigo pegar esse mesmo sinal e gerar o ruído novamente. Tá? Isso não é possível, então a gente diz que o nosso filtro não é inversível. Talvez o exemplo mais claro seja esse daqui. Ó. Essa equação y de t igual a x ao quadrado. Né? Então, nesse caso, olha o que acontece. Tanto x de t quanto menos x de t geram o mesmo y de t. Isso significa que, dado y de t, eu não sei se foi menos x que foi gerado ou se foi x de t. Que foi gerado não, que gerou essa saída y. Né? Então esse sistema não é inversível. Tá, uma outra pergunta. E o sistema cuja saída é o cosseno da entrada. Será que ele é inversível? Pause o vídeo, pense um pouquinho, depois me respondam. Então, espero que vocês tenham pensado, né? Na verdade, aqui nós temos o mesmo problema, né? Infinitos valores de x de t geram a mesma saída, né? Então, esse cara aqui também não é inversível. Muito bem. A última propriedade, antes da gente entrar em linearidade, é a invariância no tempo, né? E a invariância no tempo diz o seguinte, ó. Um sistema é invariante no tempo se um deslocamento temporal na entrada gera o mesmo deslocamento na saída. Tá? Então, vamos supor que eu tenho aqui um sinal x de t, e a gente sabe que quando eu passo esse sinal pelo meu h de t, ele gera uma saída y de t. Se eu aplicar um sinal f, que ele é, na verdade, o x deslocado no tempo, e a gente coletar o nosso g, então, a nossa saída, e a gente vê que ela é exatamente igual a y deslocada no tempo também, então esse sistema ele é invariante no tempo. Isso significa o quê, né? Que tudo que eu fizer nesse sistema agora vai se comportar exatamente da mesma maneira se eu fizer amanhã, ou depois de amanhã, ou em qualquer outro momento. Então, um exemplo aqui que está claro para nós é um resistor, né? Um resistor ideal, então, ele não varia com o tempo. Então, a gente aplica uma tensão, sai uma corrente. Agora, um resistor real, ele sofre problemas de degradação, né? Então, é possível que a resistência varie com o tempo. Ele pode, por exemplo, enferrujar, né? Então, a gente aplica uma tensão, e hoje vai sair uma corrente, mas pode ser que ano que vem saia outra corrente. Então, esse é um sistema que varia no tempo. Como é que a gente faz para ver isso, né? Eu vou aplicar uma corrente deslocada, certo? E ela vai me gerar uma tensão também deslocada. Só que essa tensão ela vai depender de outro valor de resistência. Então, como essa resistência daqui vai ser diferente, a gente não vai ter que o nosso I de T0 ele é simplesmente o I deslocado, né? Então, eu deveria colocar aqui um I barra, né? Ele não vai ser igual ao I deslocado. Por quê? Porque a resistência mudou. Certo? Portanto, esse resistor daqui, ele é variante no tempo. Eu deveria colocar de verde, então, né? É variante no tempo. Por fim, pessoal, nós vamos falar da linearidade. Então, a primeira propriedade que a gente viu foi estabilidade, ela é muito importante. E a última é linearidade, que ela é igualmente importante. Tá? A gente começa lembrando a definição da linearidade de uma função. Ó. E uma função ela é dita linear se satisfaz o princípio da superposição. O que é esse princípio, então? Né? O princípio diz o seguinte. Se eu tenho uma função e eu faço uma multiplicação na variável livre dessa função, então, para ela ser linear, ela tem que ser igual a variável multiplicada pela função. Então eu posso pegar esse meu alfa daqui e jogar para fora da minha função. Além disso, se eu tiver uma função que é a soma de dois sinais, então eu posso fazer a propriedade da distribuição nessa função. Ou seja, isso aqui tem que ser igual a f de x1 mais f de x2. Certo? Então, por que a gente chama essa função que respeita essa propriedade de superposição numa função linear? Porque ela é uma curva no espaço. Tá? No plano cartesiano,
ela vai ser uma curva. Então, se eu tenho aqui um yx, que é a vezes x, né? E eu quero calcular um y de alfa x, note que ele vai ser simplesmente a vezes alfa x. E isso é igual a um alfa, eu posso jogar esse alfa para cá, que multiplica a vezes x. Portanto, isso daqui é igual a alfa, que multiplica y de x. Então, satisfez essa propriedade. E quanto a um y de x1 mais x2, né? De novo, eu posso distribuir esse a, isso vai ficar a x1 mais a x2. Isso é exatamente igual a y de x1 mais y de x2. Tá? No plano, eu vou ter o seguinte, se eu tenho um x, dado uma certa inclinação, ele vai me dar um y, né? x1. Se eu tenho um x2, ele vai me dar um y2. E se eu calcular x1 mais x2, eu vou ter um x3 aqui, então, né? Que é x1 mais x2. Ele vai me dar um y3, que ele tem que ser igual a y1 mais y2. Isso daqui, portanto, é uma reta, né? Que a gente chama essa função de função linear. Certo? Então, para sistemas, o mesmo é válido. Tá? E, basicamente, o que a gente vai fazer? Vamos supor que eu tenha uma entrada x de t, que ela pode ser decomposta em várias partes. Por exemplo, x1 vezes a1, mais x2 vezes a2, mais x3 vezes a3, mais xn vezes a n. Isso aqui passa por um somatório, então, esse somatório compõe o meu x e gera a minha saída y. Se o sistema for linear, a gente pode primeiro passar as diferentes entradas pelo nosso sistema, depois fazer as multiplicações pelas constantes a1, a2, an, depois fazer a soma e, finalmente, a gente vai ter a nossa saída y de t. Certo? Então, pode ver que aqui eu poderia nomear esses diferentes valores como y1, y2, yn também. Certo? Essa é a propriedade de linearidade. Isso aqui é muito importante para todo o resto da nossa disciplina. Porque nós vamos nos limitar à análise de sistemas lineares aqui nessa disciplina. Então, para falar de uma outra maneira, talvez fique mais clara, se o sistema é linear, nós podemos decompor a entrada para construir uma saída. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho uma entrada aqui, que é uma entrada um pouco estranha, assim. Uma rampa, uma reta e outra rampa. Eu quero saber o que acontece quando eu coloco essa entrada x de t no meu sistema. Bom, eu posso separar ela em, primeiro, uma rampa, depois um pulso retangular, né? E depois a última rampa. Tá? Então eu separo isso daqui em x1, x2 e x3. Faço as partes individuais do meu sinal passarem por um H. Supõe-se então que é mais simples lidar com esses sinais particulares aqui do que com um sinal complexo. Depois eu passo isso daqui tudo por um somatório e eu tenho a minha saída y. Então nós vamos ver que, utilizando essa propriedade da superposição, então essa propriedade de linearidade, a gente consegue com muito mais facilidade descobrir qual é a saída do sistema, desmembrando ele em várias partes, como a gente fez aqui.